FGV, cara, é uma banca desgramada. É miserável, tá? É uma banca dos quintos infernos. É uma banca difícil, professor? Pelo amor de Deus, moço. Difícil demais. É como se fosse Brasil e Congo, né? Você é Congo. Só que o Brasil não tá valendo nada, né? Também não tá essas coisas todas. Mas, brother, FGV é FGV. Falar que é fácil. Ah, mas que FGV é fácil. Mentira. O cara que tá falando isso é um mentiroso. Porém, nós temos que vencer essa banca. Essa banca tá aí. Talvez é a banca do seu concurso. Né? A banca que você vai enfrentar. E aí entenda. Primeiro passo é a gente entender com quem a gente está lidando, com quem a gente vai guerrear. Primeiro passo. É uma banca difícil? Difícil. Quais os tipos de questão a FGV gosta de cobrar? Não vamos falar aqui hoje. Hoje vamos fazer uma análise de direito constitucional. Vai ser uma série aqui que a gente pretende fazer aqui no YouTube. Obviamente, por que pretende? Vai depender de você. Deixar o seu comentário, o seu like, se inscrever na bodega desse canal. Falar assim, brother, gostei da visão, gostei desse tipo e desse formato. E a gente vai gravar mais conteúdos aí para você. Beleza? Então, para você não sentar na graxa aqui com a FGV, a gente vai fazer uma análise completa, um raio-x do que ela mais cobra, como ela cobra em cada matéria. Começando aqui por direito constitucional. Então tá na sua tela, brother, isso aqui é os conteúdos que ela mais cobra em direito constitucional. Beleza? Então, por exemplo, qual o conteúdo que ela mais cobra em direito constitucional? Se tá no seu edital, aí você tem que ficar atento ao seguinte, você tem que ver o edital. Se o seu edital tem esses tópicos aqui, o professor tem. Opa, então fica atento. Ah, professor, meu edital, por exemplo, não veio lá o tópico poder executivo. Aí você vai ignorar o poder executivo. Mas se tiver no seu edital lá, por exemplo, o tópico organização política administrativa, saiba que ela adora, ela ama esse tipo de questão. O que é organização político-administrativa? Gente, competência. A FGV ama competência. Se tem lá organização política administrativa, vai ter lá para você competência da União, competência do Estado, competência do município, essa porra toda aí, brother, ela ama. A FGV, ela ama competência. Já colocando para você aqui que ela ama competência. Seja do poder executivo, seja do poder judiciário, seja da organização política administrativa, competência é uma questão que ela gosta. E é uma questão difícil pra caramba. Porque você tem que gravar a decoreba desgramada, você tem que gravar todas as competências da União, todas as competências do Estado, competência do poder tal, competência do STF, competência do STJ, competência do TJ. Então, é o tipo de questão que, se tá no seu edital esse tópico, ela ama cobrar ali no direito constitucional. E é o tipo de questão que diferencia dos demais. É o divisor de águas. É o divisor de águas, sem dúvida nenhuma, esse tipo de questão de competência. O que mais ela cobra? Então, 100%, né, da sua prova de 100%, organização política administrativa corresponde aqui a 24% aqui no nosso raio-x. Lembrando que a gente analisou aí as últimas 5 anos, né? Os últimos 5 anos de prova aqui da banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. Poder legislativo. Se tem poder legislativo, fica atenção. Fica esperto, né? Preste atenção. Porque ela ama também cobrar ali poder legislativo. É o que eu falei, competências. Então vai cobrar competência do Poder Legislativo, competência da Câmara dos Deputados, competência do Senado Federal, sobre projeto legislativo. Ela gosta muito de cobrar esse tipo de conteúdo. Organização do Poder Judiciário, casando com o que eu estou te falando, que aqui entra também a questão de competência. Então, competência, brother, e tem que estudar, tem que ler, tem que reler, tem que estudar, tem que ver. Não tem jeito. É chato pra caramba, é difícil pra caramba, mas é necessário. Outro conteúdo aqui, direitos individuais e coletivos, que é o artigo 5º. Sempre vai cair uma questãozinha do artigo 5º lá, beleza? 1 a 2 questões, depende da quantidade de questões da sua prova, pelo menos uma vai estar lá, beleza? Então eles gostam muito aqui de cobrar também questões do artigo 5º, que aí já é a questão mais tranquila, é a questão que ela joga pra galera, que é pra todo mundo acertar, pelo amor de Deus. Não dá pra errar uma questão do artigo 5º. Então, já temos uma análise aqui clara em direito constitucional. Pô, competência é a matéria que eu vou estudar, vou comer com farinha, vou ver isso todo dia para eu não sentar na graxa aqui na FGV. E aí nós temos as demais, por exemplo, aqui, defesa do Estado e das instituições,
que aqui vai entrar a parte de segurança pública, entra estado de sítio, estado de defesa, nacionalidade, conteúdo que ela gosta, poder executivo, funções essenciais da justiça. E aí vem aqueles conteúdos de menor peso. Não que não possa cair na sua prova, mas tem uma incidência menor em prova. Né? Que aí vai entrar aqui Ministério Público, direitos sociais, partidos políticos, teoria dos direitos fundamentais, ordem econômica e financeira, processo legislativo e poder judiciário. Então, tá aqui para vocês, então, os assuntos mais cobrados. Outro detalhe, vou abrir daqui a pouco uma prova aqui, que ela aplicou aí recentemente, 2 semanas aí atrás. Mas, antes disso, eu quero chamar essa atenção o seguinte, a FGV ama situações concretas. Então, ela gosta daquele tipo de questão que ela vai trazer uma historinha, ela traz uma historinha, traz um caso ali hipotético, e aí você vai ter que falar, nesse caso hipotético, como que qual a solução de acordo com a lei naquela situação. Então, ela ama esse tipo de questão. Então, vai ter uma determinada questão, ela vai contar uma historinha, e aí você vai ter que responder de acordo com o conhecimento que você tem a respeito daquilo. Então, ela gosta desse tipo de questão. Então, não é uma banca muito decoreba, não. Não é uma banca decoreba. IBFC, decoreba. FCC tem questões decoreba. FGV, questões mais elaboradas. Faz você pensar. Então, muito cuidado. Tô vendo muita gente falando aí errado sobre a banca FGV. Banca FGV, brother, no mundo dos concursos, é a banca que está disputando Libertadores. É a banca que está disputando, sei lá, Champions. É a Série A do campeonato da bagaça aqui. É uma das bancas mais difíceis que tem. Pode ter certeza disso. Então, árabe está falando para desanimar do concurso? Não, brother, para te mostrar o que você precisa fazer para você vencer ela. Vamos vencer, brother. Você vai vencer ela. Vamos ver algumas questões aqui, ó. Vou jogar na sua tela, velho. Vou compartilhar aqui algumas questões que a FGV ela aplicou. Esse aqui de oficial de justiça. Ela aplicou agora recente, tá? Mês agora de junho. Que ela aplicou essa prova aqui. Ah, é nível superior, meu concurso é nível médio. Não importa. Não importa. Beleza? Se você pegar concurso de nível médio, vai ter um nível um pouquinho mais baixo, com certeza, mas é nessa pegada. Beleza? Nessa pegada. Não vem com essa, não. Essa desculpinha, não. Não coloca nível médio aqui também para você analisar. Vou só ver aqui as questões. Cadê? Desce. Aqui, língua portuguesa. Hoje a gente não vai analisar a língua portuguesa. Fechou? A gente vai analisar só direito constitucional. E outro vídeo aí a gente analisa português, administrativo. Lembrando que você tem que deixar o seu comentário aqui. Se tiver muito comentário, a gente vai analisar aqui para vocês questões de outras matérias. Aqui está falando de língua portuguesa, legislação interna, né? Que é ligado mais ao tribunal aqui, a TJ. Isso é. Vamos continuar, vamos ver aqui direito constitucional. Cadê constitucional? Cadê você? Beleza? Conhecimento específico. A partir daqui começa a cobrar bagaça. Suponhamos que em decorrência de uma operação policial... cara, que questão interessante, hein? Que questão interessante. Tenha ocorrido a morte por disparo de arma de fogo de um civil desarmado dentro de sua residência, não sendo, contudo, possível identificar o projeto que atingiu a vítima. Foi disparada... Se o projeto que atingiu a vítima foi disparado por um agente estatal. Hein? Questão interessante. Isso aqui é direito administrativo, pelo visto, né? Deixa eu só ver aqui. Possibilitar... É isso mesmo, direito administrativo. Fala que é responsabilidade civil. Questão boa essa, hein? Vamos fazer essa? Eu sei que aqui é constitucional. Mas, ó, já que a gente já percebe uma coisa que eu falei pra vocês. Gente, eu não vi, tá? Eu tô vendo aqui, abrindo com vocês aqui agora, só pedi o pessoal aqui, o editor, o nosso informático aqui, pra jogar na tela, pegar aí as provas recentes e colocar aqui pra vocês. Aí, já percebe o seguinte, gente. De cara, o que a gente percebe? Historinha. A FGV ama o quê, gente? Historinha. Eu falei com você, velho. Ela vai trazer uma historinha, um caso pra você pensar. Olha pra você ver que interessante isso aqui, ó. Hoje aqui é constitucional, mas, velho, olha essa questão interessante. Ó, vamos lá, ó. Suponha que em decorrência de uma operação policial tenha ocorrido a morte por disparo de arma de fogo de um civil desarmado dentro de sua residência. Então, o cara estava desarmado lá, o cara morreu, foi atingido, né? Não falou, morreu, né? Morreu por disparo de arma de fogo. Beleza. Não sendo, contudo, possível identificar se o projeto que atingiu a vítima foi disparado por agente estatal. Então o cara está dentro de sua residência desarmado, recebeu um tiro lá e morreu. Porém, não tem como constatar que o tiro que o cara recebeu foi o tiro do agente estatal. Se foi um policial que matou o cara, né, uma arma, um tiro, né, aí
uma bala perdida, alguma coisa nesse sentido. E aí traz aqui as situações, né? Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tais circunstâncias é correto afirmar que... Aí traz as situações, ó. Nesse caso, gente, seria responsabilidade civil do Estado ou não? O Estado deveria ter que indenizar? Você estuda lá em responsabilidade civil. E aí, o Estado vai indenizar o cara? Vamos ver a letra A. Impossibilidade de identificação da origem do projeto em questão por si só já é suficiente para romper o nexo de causalidade e, consequentemente, afastar o dever de indenizar o Estado em tais circunstâncias. Gente, eu chamo sua atenção o seguinte, ó. Esse tipo de palavra, por si só, somente, apenas, aqui o por si só é como se fosse um apenas, né? Então, assim, esse tipo de elemento que limita demais, que diminui demais ali ao alcance, né, da questão, provavelmente está errado. Provavelmente está errado. Quando você for fazer questão de prova, você vê algum termo nesse sentido, apenas, somente, por si só. Então a gente já tem que tomar cuidado, beleza? Porque ele está limitando demais, o direito é muito amplo. Eu vou fazer essa, tá, gente? Me perdoe, tá? Me perdoe. O vídeo vai ficar longo, eu vou fazer essa, porque essa aqui tá muito massa. Eu tô com tesão de fazer essa questão aqui. Tô com tesão, velho. Vamos lá. Eu vou ter aquelas alternativas aqui que eu não, sinceramente, tô vendo ela aqui agora. A primeira situação é o seguinte, fala aqui, vou explicar a primeira, né? A primeira eu acho que tá errada, a letra A eu acho que tá errada. Eu tenho que analisar as demais aqui para te dar um parecer. É uma questão que você tem que pensar um pouco, né? Porque aqui é o seguinte, para que o Estado possa indenizar alguém, responsabilidade civil do Estado, o que a gente precisa? Vou colocar aqui para você, aqui no slide, o que a gente precisa para o Estado indenizar? Responsabilidade civil do Estado. Eu preciso que haja uma conduta, eu preciso que haja um nexo causal e eu preciso que haja um dano. Esses são os 3 elementos que nós temos de responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil, gente, é o quê? Eu pagar a indenização para a vítima ou a família da vítima, que no caso o cara morreu, né? Então, se você é policial, vai lá e você mata um cara lá de forma acidental, o Estado, né, tem que responsabilizar ali a vítima. Para que o Estado possa responsabilizar a vítima, eu preciso comprovar que houve uma conduta. O que é conduta? O tiro. O projétil, né, a bala que partiu, vou linguajar popular para você entender, a bala que partiu, que matou o cara, né, que causou o dano, partiu do policial. É a conduta. A conduta é o tiro. E aí o nexo causal é a ligação entre a conduta e o tiro. A bala, o que é a ligação entre a conduta e o tiro? A bala que saiu do revólver do policial, da pistola do policial lá, ele, né? Que saiu lá do policial, causou um dano a alguém. Então é isso que eu preciso. Aqui no caso específico, a gente tem um problema no nexo causal. A gente tem um problema no nexo causal. Porque não se sabe se o projétil que atingiu o cara lá, se é do policial ou se é de uma outra pessoa. Então não se sabe. É isso que está faltando aí. Beleza? É isso que está faltando. Esse elemento está faltando aqui. Então a gente teve a conduta que foi o tiro, mas não tem a ligação, né? Você nem sabe se esse tiro foi o que realmente causou o dano. Então é isso que está faltando aqui na questão. Se a gente analisar aqui, a primeira situação fala que a impossibilidade de identificação da origem do projétil em questão por si só é suficiente para romper um nexo de causalidade e, consequentemente, afastar o dever de indenizar do Estado em tais circunstâncias. Mas calma lá. Parece que essa está correta, mas essa palavra por si só me deixou um pouquinho preocupado. Vamos para a letra B. Aludida ação estatal importa na aplicação da teoria do risco integral. Não, aqui não é teoria do risco integral, não. Teoria do risco integral são em casos específicos. Risco integral é o seguinte, independente de quem causou o dano, se houve dano, o Estado tem que indenizar. Por exemplo, uma usina nuclear. Se vaza alguma coisa na usina nuclear e causa dano a alguém, o Estado tem que indenizar independentemente de quem causou o dano. Se for um particular, se for um trabalhador lá da usina, não importa. Que não é o caso aqui. Letra C. Eventuais danos decorrentes da ação em questão não pode ensejar na sua responsabilidade civil, por se tratar de exercício da atividade estatal típica. Errado. Aqui a letra C está falando assim, como se trata de uma atividade policial, que é típica do Estado, o policial tem que ir lá pegar o vagabundo, prender o vagabundo, etc e tal, e está sujeito a correr ali
é sujeita ali a erros e etc. Tal, não há que se falar de indenização. Há sim, em atividades típicas do Estado, caso haja aqueles elementos que eu acabei de falar para você, conduta, nexo causal e dano, há sim de falar de responsabilidade civil do Estado. A letra D fala que a responsabilidade do Estado em tais circunstâncias é subjetiva? Não, neste caso é objetiva. Diante de uma ação, diante de um ato comissivo, que a gente fala, cuidado para não confundir omissivo, diante de comissivo, que é uma ação. Diante de uma ação, a responsabilidade civil ela é objetiva. E a letra E, aí então a gente fica entre a dúvida entre a e a E. Vamos ver a E aqui agora. Comprovado o confronto armado entre os agentes estatais e criminosos, bem como a lesão ou a morte de cidadão por disparo de arma de fogo, cabe ao Estado comprovar a ocorrência de hipóteses interruptivas da relação de causalidade, independentemente da origem do projétil. Então, neste caso, o que acontece? Que aí eu vou de letra E, eu já não vou de letra A. Porque a letra A, ela já está falando assim, como não conseguiu identificar de onde é o projétil, então, não, é que se falar de idealização. Ela está muito exclusiva, ela está excluindo, entendeu? Ela tá muito limitada. A letra E é o seguinte, velho. A vítima, ela tem que comprovar o seguinte, houve ali confronto entre criminosos. Os policiais confrontaram entre os criminosos ali. Aí teve um tiro que acabou matando alguém inocente, uma terceira pessoa que não tem nada a ver com isso. Então é isso que a vítima vai comprovar. Agora, cabe ao Estado buscar meios de provar que, né, o tiro ali no qual o Estado tem que comprovar que aquele projétil não é dele. Ele tem que comprovar que aquele projétil não é dele. Beleza? Então, isso é um ponto importante. Cabe ao Estado comprovar a ocorrência de hipóteses interruptivas na relação de causalidade, independente da origem do projétil. Porque na questão aqui, fala que não é possível identificar que o projétil não partiu da arma do policial. Não tem como eu identificar. Mas eu também não estou comprovando que não partiu. Eu só não consigo confirmar isso. Então, nesse caso, seria a letra E, tá, gente? Só por curiosidade. Eu estou falando de direito constitucional, tem direito administrativo, uma loucura, mas é questão de prova. Aqui nós estamos num bate-papo aqui legal, falando de prova. Então, perceba, esse tipo de questão é uma questão que você tem que pensar. Não é decoreba. Não é a decoreba. Então, esse tipo de questão não é decoreba. Quer ver? Vamos ver outras questões aqui, João e Maria pleteiam junto ao órgão administrativo competente autorização para a realização de determinada atividade, que é um ato administrativo discricionário. Eu não vou fazer essa questão porque é direito administrativo. Eu prometi que hoje é constitucional, já falei de direito administrativo demais aqui. A autorização pleiteada por João foi indeferida de plano, mediante pormenorizada motivação, enquanto aqueles pleiteados por Maria está pendente, tal. Perceba que é uma historinha. Segunda questão, trazendo o quê? Uma história, um caso ali para você poder pensar a respeito daquele caso. Vamos para outra questão, Outra questão aqui. Ao estudar o tópico atinente aos bens públicos previstos no conteúdo programático do concurso público para o qual estava se preparando, Marilene observou que, olha lá, uma historinha, mais uma historinha, beleza? Então, aí para você, quer ver? Eu vou pegar de constitucional aqui, então, trazendo aqui para vocês um pouco, Aqui, diante do arcabouço constitucional delimitado para os agentes públicos, notadamente com relação aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, o qual está prevista a garantia da estabilidade, é correto afirmar que, aí vai trazer as situações, é possível investidura em tal cargo sem realização de concurso público. O cargo que tem, esse aqui até parece ser fácil, não fiz a questão, estou fazendo aqui. O cargo que o cara tem estabilidade, qual que é? É aquele que o cara faz concurso, aquele que o cara passa num cargo público o quê? Efetivo. Então aqui fala que é aquele que o cara não faz concurso, tá errado, né? É cabível a majoração da remuneração dos cargos em questão por meio de decreto. Não me parece, né? Pelo amor de Deus. Letra C. É indispensável que as atribuições de tais cargos sejam relacionadas às funções de direção, chefia e assessoramento. Então, para o cara entrar num cargo com estabilidade, tem que ser chefia e assessoramento. Tem que ser cargo de função, chefia e assessoramento. Não, aí são os cargos em comissão, que não precisa de concurso.
É vedada a acumulação de tal cargo com atribuição administrativa e burocrática, com emprego público semelhante à área de atuação. Essa daqui, quando fala vedado, proibido, tem que tomar cuidado, porque nós temos a possibilidade de acumulação de cargo público, né? 2 professor, 2 profissional da saúde. Vamos ver a letra E. É viável a aquisição da garantia da estabilidade consagrada para tal cargo sem a realização de avaliação especial de desempenho realizada por comissão instituída para essa finalidade. E aí? Aí você já analisou a letra E. Pô, a E não é. Qual que pode ser o gabarito? Vamos lá, ó. É vedada a acumulação de tal cargo com atribuições administrativas e burocráticas com emprego público em semelhante à área de atuação. Então, o cargo, no caso aí, seria o gabarito letra D, né? Letra D. Só ler aqui de novo aqui, ó. Diante do arcabouço constitucional delimitado para os agentes públicos, notariamente em relação aos servidores ocupantes cargos de provimento efetivo, para a qual está prevista a garantia da estabilidade, é correto afirmar que... Então, gabarito letra D. Aqui está falando o seguinte, velho. Eu não posso acumular um cargo com atribuição administrativa e burocrática com emprego público em semelhança à área de atuação. Porque as situações que acumulação de cargo é 2 cargos de professor, 2 cargos de profissional da saúde ou um cargo técnico ou, né, você é professor com cargo técnico ou científico. Então, aqui não entra nas hipóteses de acumulação. Vedado é proibido. Então, gabarito letra D. Beleza? Mas perceba que a questão você tem que pensar um pouco. Não é só questão de decoreba. Vamos ver mais questões aqui. Aqui fala sobre improbidade administrativa. Beleza. Fala, ó, a historinha, ó. O advento da Lei 14.230, Diego e Bárbara, enquanto agentes públicos, praticaram condutas que estavam elencadas no rol dos atos de improbidade administrativa. Olha para você ver. Olha a história. Você tem uma história aqui pro cara ler. Então tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Ó, em razão de uma grave agitação popular de repercussão nacional, o presidente da República recebeu de um assessor a sugestão que fosse adotada medida em defesa do Estado e instituições democráticas, e etc e tal. E ó, só historinha. O governador do estado Alfa, conforme dispuser em regime, tal, decidiu impetrar. Aqui, ó, essa questão aqui já é uma questão de competência. Que fala que o cara decidiu impetrar mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça. E aqui vai falar as situações. Quem é que cabe analisar, né, se é o Supremo Tribunal Federal, se é o Superior Tribunal de Justiça, perdão. E aí o cara tem que saber aqui, ó, sobre CPI. Beleza? Em quais situações devem ser. Ó, pra você ver, toda a historinha. Então aqui percebe que é questão de competência também. Você tem que saber quem é competência para quê. Aqui no caso aqui tem poder legislativo, provavelmente, neste concurso, né? Aqui, ó, a Lei X editada pelo Estado Alfa no exercício da competência legislativa concorrente. Questão de competência. Artigo 5º aqui, praticamente a gente nem viu, né? Perceba que eles amam questões de competência. Competência eles amam. Aqui também, ó, mais uma questão aqui sobre a administração pública, né? Mas aqui você percebe aqui, ó, apreciada pelo Tribunal de Contas. Então, tinha alguma matéria relacionada ao Tribunal de Contas lá, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e etc e tal. E aí, ó, competência do Tribunal de Contas. Obviamente, pessoal, aqui vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui, no raio-x que a gente tem aqui, você vai analisar aquela matéria que está no seu edital. Então, você percebeu, por exemplo, que organização política e administrativa está no meu edital. Opa, chance grande de cobrar na minha prova. Não cobra o Ministério Público no meu edital, não tem isso lá. Função essencial da Justiça não tem. Ok, então não tem então você ignora aqui. Então isso aqui você vai fazer uma análise de acordo com as características do seu concurso. Beleza? Mas entenda que se tem essas matérias aqui, ó, principalmente aqui, ó, vão ser objetos de cobrança na sua prova. Tem o maior índice de cobrança da sua prova, porque é característica da nossa banca. É característica da FGV. Continuando, pessoal. E aí você vai ter aqui, ó, também é o município alfa, tal. Perceba que aqui também é o quê? É competência. Competência.
Para falar, não é possível destinar um recurso por conta disso, daquilo. Então, questão de competência, eles amam. Outra questão aqui, ó. João, deputado estadual, filiado ao partido tal, foi condenado pela prática de improbidade administrativa. Ao tomar conhecimento dessa condenação, o diretório estadual do partido Alfa consultou a sua assessoria em relação aos seus efeitos sobre o mandato eletivo de João. Foi corretamente respondido ao diretório estadual que cabe ao Tribunal de Justiça decidir, cabe à Assembleia Legislativa, entendeu? Então perceba que é uma questão de competência. Eles amam questões de competência. Então fique esperto com isso. Vamos analisar outra questão, ó, outra prova. Essa prova também foi realizada aí há 2, 3 semanas atrás. A gente vai analisar aqui, então, questões da FGV. Prova de conhecimento específico de administração pública, administração e gestão pública. Vamos pegar a parte de nossa matéria aqui, que eu acho que não tem aqui não, né? Vou botar aqui. Vamos pesquisar aqui, gente. Só um minuto. Vou colocar aqui Constituição, que a gente já vai direto ao ponto, né? Fica travando aqui até. Constituição aqui, ó. Pronto. Vamos lá, ó. Questão 38. Ó, essa questão. A mesa da Câmara dos Deputados encaminhou pedido escrito com informações tal. Considerando a disposição do Constituição, tá vendo? Ó? Então, sempre é questão que envolve o quê? Uma história, um caso. Vou encher o seu saco aqui até você entender. Quando a gente fala de entender característica da banca, é isso. Essa questão aqui vocês conseguem fazer, hein? Luiz ingressou em juízo com uma demanda no argumento de que ausência de determinada norma regulamentadora, ou seja, está faltando norma regulamentadora, ó. Bacana. Tornando inviáveis esses direitos e liberdades constitucionais de prerrogativas inerentes à cidadania. Nesse cenário, considerando as posições da Constituição Federal, é correto afirmar que Luiz ingressou em juízo com o quê? Mandado de segurança, mandado de junção, ação popular, habeas data, no caso aqui falta o nome de regulamentação, mandado o quê? De injunção. Isso aqui foi bem tranquila, mas você vê que tem uma historinha. Ó, João tomou ciência que o Ministério Público, tal. Tudo nesse mesmo esquema. Então, já deu para vocês terem uma noção como é que funciona aqui a FGV em direito constitucional, não só em constitucional, mas em todas as suas questões em direito. Direito vai ter um caso e você vai ter que pensar um pouco mais. Diante disso, você vai ter que resolver mais questões da banca FGV para você entender esse perfil, entender aí o nível de cobrança da FGV, entender que não dá para você ficar apenas estudando, decorando o texto de lei se você não souber aplicar a Constituição Federal ou outra legislação num caso concreto. Então é importante você ter esse entendimento. E outro ponto, competência. Tem que estudar competência, vai ser o divisor de água. Então não é um tipo de prova que vai vir só artigo 5º, como vem em outros concursos públicos aí. Aqui você vai ter que entender competência. Se tem lá no seu edital, estude mesmo, porque vai ser cobrado na sua prova. Gostou desse tipo de conteúdo? Aqui foi uma aula assim, velho, que foi um vídeo descontraído, tá? A gente abriu aqui, a gente vai resolvendo questões e trazendo para você como é que funciona aí o perfil da banca FGV, e eu quero fazer isso também com outras bancas. Então comenta aqui qual banco você quer que eu faça e qual outra matéria que você quer que eu analise aqui para a banca FGV. Tamo juntos? Valeu, Bisonho. Tamo juntos e bora mudar de vida. Cuidado pra você não sentar na graxa com a FGV, tá? FGV não é Deus, não. Presta atenção aí. Bora mudar de vida.